Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje eu trouxe o exercício com o diodo Zener. A gente tem aqui um regulador básico com o diodo Zener. A gente chama esse circuito de regulador básico porque o Zener ele está em paralelo com a carga, né? Ele está diretamente regulando a tensão na carga. Os circuitos mais típicos aí, né, reguladores de tensão do tipo linear, a gente normalmente tem o Zener ligado a um transistor BJT, um transistor MOSFET, um amplificador operacional, né? E o Zener faz esse papel de estabelecer uma referência de tensão. Porém, quem fornece a corrente direta ali, né, quem está ali na parte de potência, são esses componentes auxiliares aí ligados ao Zener. Aqui, né, é o circuito básico. Normalmente na literatura a gente utiliza para entender, né, como é que funciona o Zener, quais são as características. Então realmente esse circuito ele é clássico na literatura, né, um circuito básico, quando a gente tem uma fonte de alimentação, um resistor em série, né, para limitar a corrente do Zener. Lembrando que esse resistor aqui ele é mandatório, se eu não colocar ele, o Zener queima, né, a hora que o Zener ligar, a resistência dele é muito pequena. Então, né, a corrente vai ser muito alta, a corrente vai exceder a corrente máxima do Zener e ele queima. Então, por isso que eu preciso dessa resistência em série. E a minha carga é ligada em paralelo com o Zener, que é o Zener fazendo um papel aí de regulador de tensão. Nesse circuito foi pedido aí, ó, a tensão, né, na carga, VRL, e a corrente do Zener. Bom, o primeiro ponto nesse circuito é verificar se o Zener está ligado. O Zener pode estar desligado, ele pode estar energizado, porém desligado. Se a tensão dos terminais do Zener não for, né, dessa relação de resistência, se essa tensão não for maior do que a tensão Zener, ele não liga, né? Como que a gente entende isso? A gente tira o Zener do circuito e faz uma relação de proporção, usando a regra do divisor de tensão, né? Tensão total vezes a resistência que eu quero encontrar, dividido pela somatória das duas resistências. Daí a gente encontra VRL nessa condição de teste. Se a tensão que eu encontrei for maior que Zener, que a tensão Zener, o Zener está ligado, maior ou igual. Se ela for menor, o Zener está desligado. O Zener estando desligado, é como se não existisse no circuito. Basicamente, a tensão que eu encontrei aqui vai ser a tensão na carga, e a corrente Zener seria zero. Agora, se o Zener está ligado, eu basicamente ignoro esses primeiros cálculos, que foram só para eu encontrar se o Zener está ligado ou desligado, e, né, defino que a tensão na carga é a tensão Zener, encontro essa corrente, depois encontro essa corrente, né, aqui a gente tem uma corrente total, né, que é o IRS. Vou até escrever aqui, ó, IRS. E aí o IRS vai ser a corrente Zener mais a corrente na carga. Daí eu consigo encontrar a corrente Zener. Bom, então o primeiro ponto, né? O Zener está ligado. É o primeiro ponto que a gente vai ter que definir, né? O Zener está ligado. Para isso a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar a tensão na carga, né, em RL, para essa condição. Vou colocar um asterisco aqui, ó, porque é para essa condição de teste, né, eu vou testar se o Zener está ligado ou desligado. Então eu tiro ele do circuito e faço essa análise, né, da tensão na carga. Então eu vou aplicar a regra do divisor de tensão para facilitar. Tensão na carga é igual a tensão total, VCC, vezes o valor da resistência de carga, RL, dividido pela soma das duas resistências, a resistência RS mais a resistência RL. Fazendo essa matemática, a gente tem aqui que VRL vai ser 18 vezes a resistência, que é 1K, 1000, né, dividido por 1000 mais 330, então 1330. Então, fazendo essa matemática aqui, né, vou pegar a calculadora aqui para a gente ganhar tempo. 18 vezes 1K dividido por 1330 está me dando aqui 13,53. Então vou anotar aqui, ó, 13,53. Beleza, tendo aqui a tensão de 13,53,
a gente já chega à conclusão que o Zener está ligado. Por quê? Porque a tensão VRL para essa situação de teste é maior que a tensão VZ, né? 13,53 é maior do que 6,7, que é a minha tensão Zener, certo? Então, Zener ligado. Se o Zener está ligado, beleza. Então agora eu vou esquecer esse teste, né? Lembrando, vou até escrever aqui, ó. Isso aqui foi um teste para verificar se o Zener está ligado, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou considerar que se o Zener está ligado, então a tensão na carga é a tensão Zener, certo? Tensão Zener é igual a tensão VRL, eles estão em paralelo. Então a tensão VRL é 6,7 volts. Achei o primeiro parâmetro. Agora eu preciso encontrar a corrente Zener. Para encontrar a corrente Zener, né, eu tenho essa relação. Vou escrever aqui, ó, IRS, que é essa corrente aqui, vai ser igual, aqui eu tenho um nó, né? Lei de Kirchhoff das correntes. Eu tenho essa corrente e essa corrente. Então eu vou somar essas duas correntes, IZ mais o IRL. O IRL eu tenho condição de encontrar. Então eu vou encontrar ele aqui, ó. Vou fazer aqui do lado, ó. IRL vai ser lei de Ohm, tensão VRL. Mas o que é tensão VRL? É VZ, ele está em paralelo com o diodo Zener, dividido pela resistência RL. Então, né, fazendo aqui essa divisão, nós temos 6,7 dividido por 1K. Como o K está no denominador, 10 é terceira, passa para o numerador, 10 a menos 3. 10 a menos 3 é mili, né? 6,7 miliamperes. Pronto, encontrei IRL. Agora eu preciso encontrar quem? Eu preciso encontrar IRS, né? Por quê? Porque se eu isolar o IZ, ó, o IZ que eu quero encontrar vai ser o IRS menos, né, o IZ, eu vou passar esse cara para lá, o IRL. Bom, então, para encontrar o meu IRS, primeira coisa é encontrar a tensão RS. A tensão em cima desse resistor é basicamente a tensão desse ponto em relação à minha referência, né? Menos a tensão desse ponto, que é VZ. Então vai ser VCC menos VZ. VRS vai ser igual a 18 menos 6,7. 18 menos 6 vai dar 12 menos 0,7, 11,3, né? Então aqui eu vou ter 11,3 volts. Encontrei VRS, agora eu vou encontrar o IRS, lei de Ohm, né? IRS é basicamente VRS dividido pela resistência RS. Substituindo esses valores, o IRS vai ser igual a 11,3, vou colocar aqui 11,3 dividido pelo valor de RS, que é 330. 330. Aqui eu vou fazer na calculadora, né? 11,3 dividido por 330 vai me dar 34,24 miliamperes, né? 34,24 miliamperes. Perfeito. Agora eu basicamente jogo na equação da lei de Kirchhoff das correntes, né, que eu isolei o IZ. Então o IZ vai ser 34,24 mili, né, menos 6,7 mili.
Então o IZ, fazendo, aqui eu já estou com 34, né? Ponto 24 menos 6,7 milho. Eu vou ter 27,54. 27,54. Pronto, encontrei o valor final, né? Miliamperes. Veja que o diodo Zener, ele está absorvendo, né? Existe uma faixa de valores de tensão de entrada mínimo para o diodo Zener não desligar e um valor máximo para ele não queimar. E também o valor de carga mínimo para o diodo Zener não desligar e um valor de carga máximo para ele não queimar. Nesse caso aqui, o Zener absorve, né, essa diferença. Se eu aumentar a tensão de entrada, o que vai acontecer? A corrente IRS aumenta. Como eu estou regulando a tensão na carga, RL, essa corrente IRL não aumenta. Quem cede? É o Zener. Se IRS aumentou e o IRL não aumentou, o IZ tem que aumentar. Então, se eu aumentar ou diminuir a tensão de entrada, essa corrente Zener vai, né, variar. O Zener vai absorver essa variação, mantendo a tensão na carga regulada. A gente tem que ficar atento à corrente IZ máxima. Essa corrente opera no datasheet, na folha de dados do componente, que é o meu limite de operação aqui, normalmente amarrado à potência, né? Quando a gente vai especificar um Zener, nós definimos a tensão Zener que a gente quer trabalhar e a potência do Zener. Tem Zener aí de 1/4 de watt, de meio watt, de 1 watt, 2, 3, 5 e aí vai. Ok? Bom, espero ter te ajudado aí. Espero que tenha clareado algumas dúvidas, né? Caso você tenha aí nessa disciplina, né, ao estudar aí, os diodos Zener e os circuitos reguladores de tensão, continue estudando esses tópicos, né, e se aprofunde mais. Ok? Um forte abraço e até a próxima.